Meu nome é Maia Ferreira. Tenho 30 anos e acabei de pousar de Munique. Passei a semana inteira lá, colocando a assinatura final no maior contrato de toda a minha carreira. Eu estava no topo do mundo, sentindo que nada poderia me deter. Dirigi o carro alugado do aeroporto de Guarulhos direto para a casa dos meus pais em Alphaville. Eu não estava indo visitá-los, não de verdade. Estava lá por um único motivo: buscar o meu carro. Meu Ford Mustang cinza chumbo, o meu bebê, o carro que eu conquistei, aquele que eu mantinha guardado em segurança na garagem deles enquanto viajava no trabalho. Apertei o botão do controle remoto do portão da garagem, preso no quebra-sol do carro alugado. O portão rangeu enquanto se erguia lentamente, revelando um espaço vazio. Não havia nada ali. Apenas um chão de concreto nu, com uma única e fraca mancha de óleo onde meu carro deveria estar. Meu Mustang tinha sumido. Meu coração simplesmente parou de bater por um segundo. Entrei cambaleando em casa, minha mala de mão batendo com um baque surdo no chão. Estavam todos lá, me esperando. Minha mãe, meu pai e minha irmã mais nova, Clara. Estavam todos sentados ao redor da mesa da cozinha, como um tribunal de juízes, seus rostos completamente indecifráveis. Eles não estavam surpresos em me ver. Estava claro que esperavam para anunciar um veredito. E o que eles me admitiram naquela cozinha não apenas estilhaçou minha confiança, redefiniu completamente minha compreensão de família e me fez perceber, com uma clareza dolorosa, que eu nunca tinha realmente feito parte da deles. Antes de entrarmos no cerne da questão, por favor, me façam um favor e gostem deste vídeo, se inscrevam no canal para mais histórias e deixem um comentário me dizendo de onde vocês estão assistindo hoje. Eu adoraria ver até onde esta história chega. Aquele Mustang não era apenas um brinquedo, não era um presente que alguém me deu. Era a manifestação física de 6 anos da minha vida. Sou consultora sênior na Apex Global Strategies, que é uma forma elegante de dizer que vivo em um mundo de prazos de alta pressão e expectativas impossíveis. Lido com contas internacionais, o que significa que minha vida é um ciclo constante de aeroportos, salas de reunião estéreis e a luz azul do meu celular. Minhas semanas de trabalho não são de 40 horas padrão, são de 70, às vezes 80 horas. Comi mais jantares frios de delivery curvada sobre o teclado do que eu poderia contar. Eu perdi tanta coisa. Perdi casamentos, perdi a despedida de solteira da minha melhor amiga, Lívia, em Trancoso. Pulei todas as férias. Enquanto meus amigos faziam mochilão pela Ásia ou viajavam de carro pelo país por diversão, eu fazia o mesmo a trabalho. Munique, Londres, Singapura. Fiz isso incansavelmente por 6 anos seguidos. Eu lutei para subir na hierarquia corporativa. Ganhava um dinheiro fantástico, mas nunca tive um único momento para realmente aproveitá-lo. Meu avô, Arthur Ferreira, foi a única pessoa que realmente entendeu. Ele faleceu há 3 anos. Era o pai do meu pai, mas eles não se pareciam em nada. O vovô Arthur era quieto, tinha princípios e me via de uma forma que ninguém mais na minha família jamais viu. Quando eu era pequena, ele me levava para sua oficina. Sempre cheirava a serragem e óleo de motor, um aroma que ainda hoje acho reconfortante. Foi ele quem me ensinou a trocar um pneu, a verificar o óleo. Ele apontava para sua velha caminhonete, lindamente restaurada, e um sorriso gentil cruzava seu rosto. Essas máquinas não são só metal, Maia, ele me dizia, limpando a graxa de suas mãos calejadas. Elas são liberdade. São uma prova. A prova de que você pode trabalhar duro por algo, construir, merecer. Você pode colocar todo o seu sonho em algo sólido, que você pode realmente tocar. Ele foi o único que não viu minhas horas exaustivas como um problema. Ele via minha ambição como uma força. Meus pais apenas viam minha carreira como uma desculpa conveniente para minha ausência. Ah, a Maia não pode vir. Ela está trabalhando, sabe? Quando o vovô Arthur morreu, ele me deixou um dinheiro.
Não era uma fortuna, mas era o suficiente para ser uma base. Ele deixou para a Clara exatamente a mesma quantia. Ela torrou a parte dela em uma viagem para a Itália e em um guarda-roupa de grife que usou uma vez. Eu coloquei cada centavo em um investimento de alta rentabilidade. E então comecei a adicionar mais. Cada bônus que recebia, cada pagamento por horas extras, eu canalizava direto para aquela conta. Eu tinha um único objetivo. Estava economizando para aquele Ford Mustang cinza chumbo. Era o carro com que ele e eu sempre sonhamos. Era potente, era icônico e era o ápice de tudo pelo que eu havia trabalhado. No dia em que finalmente o comprei, dirigi até a concessionária sozinha. Paguei à vista. Enquanto assinava a papelada, o vendedor me entregou as chaves. Deslizei para o banco do motorista. O cheiro de couro novo encheu o ar. Fechei os olhos e pude ver o rosto orgulhoso do meu avô em minha mente. Encostei a testa no volante e simplesmente chorei. Chorei porque eu tinha conseguido de verdade. Tinha transformado meu sonho em algo sólido. Era meu. Na minha família, meus sonhos sempre foram vistos como secundários. Eram os sonhos da Clara que tinham toda a importância. Lembro-me vividamente do aniversário de 16 anos da Clara. Meus pais deram uma festa enorme no quintal. Devia ter umas 50 pessoas lá. Eles contrataram um DJ profissional. Alugaram uma tenda branca gigante. Tinham um bolo de andares que era praticamente mais alto que ela. Lembro-me de assistir a toda a cena da janela da cozinha, porque eu estava encarregada da louça, lavando os pratos do buffet. Meu próprio aniversário de 16 anos tinha sido apenas alguns meses antes. Passei o dia trabalhando um turno de 6 horas em um quiosque de açaí no shopping. Quando finalmente cheguei em casa, exausta, minha mãe me entregou um único e triste cupcake de supermercado. A gente comemora direito outra hora, querida, ela disse. As coisas estão um pouco apertadas agora. Não estavam apertadas. Eles estavam apenas economizando cada centavo para a festa estrondosa da Clara. Quando a Clara se formou no ensino médio, eles alugaram uma limusine branca. Meu pai, minha mãe, minha tia e meu tio entraram todos com a Clara e suas amigas risonhas. Foram para um restaurante caríssimo no centro. Eu estava no meu 2º ano de faculdade na época, trabalhando em 2 empregos apenas para pagar meus livros. Não pude nem pagar uma passagem de avião para casa para ver. Quando me formei na faculdade, com louvor, nada menos, sentei-me na vasta plateia e esperei por eles. Eu tinha pagado meu próprio voo. Tudo o que eles tinham que fazer era aparecer. 1 hora antes do início da cerimônia, recebi uma mensagem de texto. Voo atrasado. Sinto muito. Comemoramos quando você chegar em casa. Soube instantaneamente que era mentira. Vi uma foto nas redes sociais mais tarde naquele dia. Clara estava com um leve resfriado e minha mãe ficou em casa para cuidar dela. Meu pai, como de costume, apenas concordou. Sentei-me completamente sozinha em um mar de famílias comemorando. Minha melhor amiga, Lívia, me encontrou após a cerimônia e tirou uma foto minha segurando meu diploma. Ela foi a única família que eu tive naquele dia, mas o pior foi o Natal de 2018. Eu tinha chegado de uma viagem de negócios completamente esgotada. Tinha trazido presentes lindos e caros para todos. O que eu ganhei? Um suéter de loja de departamento. Era bege, nem era do meu tamanho. Então, meu pai disse a todos para irem para fora. Estacionado na entrada da garagem estava um HB20 novinho em folha, azul turquesa, com um laço vermelho gigante preso no capô. Era para a Clara. Ela tinha 22 anos na época e tinha acabado de largar o 3º emprego em 1 ano. Ela precisava de um transporte confiável para se encontrar. Eu apenas fiquei ali, olhando para o carro novo e brilhante dela e depois pensando no meu suéter bege. Meu pai estava radiante, absolutamente brilhando de orgulho. Minha mãe estava realmente chorando lágrimas de alegria. Não é maravilhoso, Maia? Minha mãe me perguntou. Agora ela pode realmente começar a vida dela. Eu apenas assenti.
entorpecida. Eu tinha começado minha vida desde os 16 anos, trabalhando em um quiosque de açaí. Meu Mustang era diferente. Eu o comprei sozinha. Nunca pedi a eles um centavo. Pedi apenas uma única coisa: que o mantivessem seguro em sua garagem enquanto eu estivesse no exterior. Era a única coisa que eu tinha que era pura e completamente minha. Então, quando fiquei naquele garagem vazia e depois entrei naquela cozinha, não estava apenas olhando para um espaço vazio no chão. Estava olhando para um padrão. Estava olhando para todo o projeto da minha vida. E eu já sabia a resposta antes que qualquer um deles dissesse uma palavra. Meu carro tinha sumido e eu sabia exatamente quem era o responsável. Fiquei paralisada na porta da cozinha, a alça da minha bolsa de viagem cravando dolorosamente no meu ombro. O silêncio naquela sala era sufocante. Meu pai, Marcos, apenas encarava sua caneca de café como se ela contivesse os segredos do universo. Minha mãe, Sara, estava nervosamente arrancando as cutículas. Clara olhava para o celular fingindo que eu não existia. Onde está o meu carro? Minha voz era baixa, mas assustadoramente firme. Assustou-me um pouco o quão calma eu parecia por fora. Minha mãe finalmente olhou para cima. Ela tentou um sorriso, mas ele se desfez em seu rosto. Maia, querida, você chegou. Como foi em Munique? Não, eu disse, cortando-a. Onde está o meu carro? Minha mãe soltou um suspiro longo e teatral. Ela se levantou e caminhou em minha direção, estendendo a mão como se fosse me consolar. Dei um passo brusco para trás. Eu não queria que ela me tocasse. Precisamos falar sobre isso, disse ela suavemente, usando o mesmo tom que usava quando eu era uma criança que havia ralado o joelho. A Clara precisava de uns fundos. É só por um tempinho. Voltei meu olhar para a Clara. Ela tinha 27 anos e nunca conseguiu manter um emprego por mais de 6 meses. Fundos para quê? É o meu novo negócio, Clara disse com uma voz subitamente animada e cheia de uma empolgação frágil e falsa. É uma linha de roupas com curadoria. Uma boutique online. Vai ser um sucesso, Maia. Eu até tenho um mural de inspiração inteiro. Um mural de inspiração. Eles tinham pegado meu carro, meus 6 anos de trabalho duro, meu único sonho tangível, por um mural de inspiração. Vocês penhoraram o meu carro, afirmei. Não era uma pergunta. Nós não penhoramos, Maia. Minha mãe retrucou, como se a própria palavra fosse ofensiva. Pegamos um pequeno empréstimo usando ele como garantia. A Clara tem uma ideia maravilhosa e só precisava de um pouco de capital inicial. Sabe, família ajuda família. Aquela frase me atingiu como um golpe físico. Família ajuda família. Na casa dos Ferreira, essa era uma via de mão única. Significava que a Maia dá e a Clara recebe. Significava que eu era o burro de carga e ela era o projeto perpétuo. Você ganha dinheiro mais do que suficiente, continuou minha mãe, sua voz ganhando força enquanto construía sua defesa. É só um carro. Você é bem-sucedida. Você pode absorver isso. A Clara só precisa de uma chance. Seu pai e eu concordamos. Foi uma decisão de família. Virei-me para o meu pai. Ele era um homem grande, mas naquele momento parecia incrivelmente pequeno, curvado sobre sua caneca. Pai, você concordou com isso? Você deixou que pegassem o meu carro? Ele finalmente encontrou meus olhos. Estavam cheios de culpa, mas também de fraqueza. Ela é sua irmã, Maia. Só precisava de uma ajudinha. Você vai ter o carro de volta. Quando? Exigi. Quando o mural de inspiração dela decolar magicamente, ela não tem plano de negócios. Ela não tem experiência. Vocês não deram um empréstimo a ela. Vocês deram o meu carro a ela. Vocês o jogaram fora. Você vai entender quando for um sucesso. Clara gritou, pulando da cadeira. Você só está com inveja. Está com inveja porque eu finalmente estou fazendo algo por conta própria. Soltei uma risada. Foi um som horrível e oco. Não havia humor nele. Era pura dor. Era o som de algo dentro de mim se quebrando pela última vez. Por conta própria? Você usou o meu carro. Você nem teve a decência de me pedir. Você roubou de mim. E vocês dois
eu disse, olhando para meus pais. Ficaram parados e deixaram. Vocês a ajudaram. Já chega. Minha mãe gritou, o rosto vermelho. Nós somos seus pais. Fizemos o que achamos melhor. Está feito. O dinheiro já foi investido. Você não vai falar com sua irmã desse jeito. Eu apenas a encarei. Investido. Tinha ido tudo embora. Meu carro, meu trabalho, meu único sonho sólido, desaparecido. Peguei minha bolsa, vou para um hotel. Não seja tão dramática, Maia, disse minha mãe, sua voz pingando exasperação. Eu não respondi, apenas saí pela porta da frente, entrei no meu carro alugado e fui embora. Chorei durante todo o caminho até o Marriott mais próximo. Não estava chorando apenas pelo carro. Estava chorando pela menina que vendia açaí no próprio aniversário. Estava chorando pela universitária formada que se sentou sozinha nas arquibancadas. Estava chorando porque eu finalmente, de verdade, entendi. Eu não era a filha deles, eu era o recurso deles. Fiz o check-in no hotel e sentei na beira da cama no quarto escuro e estéril. À medida que o choque inicial começou a desaparecer, uma raiva fria e dura começou a se cristalizar em seu lugar. Eu conhecia minha família. Sabia que eles mentiriam, minimizariam e esconderiam os detalhes. Eu precisava saber toda a verdade. Mais tarde naquela noite, voltei. Estacionei o carro alugado a uma quadra de distância e esperei, observando a casa até que as luzes se apagassem, uma por uma. Eu ainda tinha minha chave de casa antiga no meu chaveiro. Entrei. A casa estava em silêncio absoluto. Fui direto para a cozinha. Meu pai sempre tirava o lixo antes de dormir, mas era preguiçoso. Ele tirava o saco cheio da lixeira e o deixava amarrado perto da porta dos fundos para levar para a calçada de manhã. Encontrei o saco. Lentamente, silenciosamente, desatei o nó. Não precisei cavar muito. Bem no topo havia um pedaço de papel amarelo amassado. Um recibo. Eu o alisei sob a luz forte da tela do meu celular. Penhor Fácil CIA. Vi a descrição do item. Ford Mustang, 2022. Cinza chumbo. Vi o valor do empréstimo, R$200 mil. E então vi a data de vencimento. Era em 30 dias. Mas essa não era a pior parte. Na parte inferior do recibo, na linha da assinatura do cliente, havia um nome rabiscado. Eu conhecia a caligrafia elegante da minha mãe. Conhecia a letra de forma do meu pai. Não era nenhuma das duas. Era trêmula, tentando desesperadamente ser a minha caligrafia. Alguém tinha falsificado meu nome. Senti o sangue sumir do meu rosto. Isso não foi uma decisão de família. Isso não foi um empréstimo. Isso foi um crime. Eles não apenas pegaram meu carro, eles falsificaram minha assinatura. Eles cometeram fraude. Tirei uma foto nítida do comprovante de penhor, coloquei-o cuidadosamente de volta no lixo, amarrei o saco novamente e saí. Saí daquela casa pela última vez. Eles não tinham apenas penhorado meu carro, eles tinham me penhorado. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol. Não tinha dormido nada. Apenas fiquei sentada no quarto de hotel, silencioso, olhando para a foto do comprovante de penhor no meu celular. A assinatura trêmula e fraudulenta. Maia Ferreira. Parecia uma zombaria do meu próprio nome. Vesti-me, coloquei minha armadura, um blazer preto elegante, calças de alfaiataria e sapatos de salto baixo. Meu uniforme de trabalho. Reuni meus documentos. Minha carteira de motorista, meu passaporte, meu crachá da Apex e uma cópia do documento do carro, que eu sempre guardava em meus arquivos pessoais. Organizei tudo em uma pasta de couro elegante. Eu estava estranhamente calma. Estava focada. Isso não era mais uma briga de família. Era uma transação comercial que deu terrivelmente errado. Dirigi até a Penhor Fácil CIA. Ficava em uma parte mais perigosa de São Paulo. As janelas tinham grades e o letreiro de neon aberto piscava erraticamente. Estacionei o carro alugado no pequeno estacionamento rachado. Quando entrei, o ar estava pesado com o cheiro de cigarros velhos, desespero e um aromatizador de ambiente cítrico barato que não enganava ninguém.
Um homem e uma mulher estavam no balcão, discutindo com um funcionário em sussurros baixos e raivosos por causa de um violão. Fiquei para trás e esperei, sentindo-me completamente deslocada. Meu carro não pertencia àquele lugar. Finalmente, chegou a minha vez. O homem atrás do balcão se chamava Geraldo, de acordo com um crachá torto preso em sua camisa polo. Ele parecia exausto, com olheiras profundas. "Posso ajudar?" Ele perguntou sem nem levantar os olhos da tela do computador. "Estou aqui por causa de um veículo", eu disse, com a voz perfeitamente nivelada. "Um Ford Mustang 2022 cinza chumbo, trazido há uns 5 dias. Agora ele olhou para cima, surpreso. Eu claramente não me encaixava na clientela habitual dele. "Foi a senhora que penhorou?" "Não", eu disse com firmeza. "Eu sou a dona. Ele foi trazido sem o meu consentimento." Geraldo soltou um suspiro pesado. Ele já tinha ouvido essa história antes. "Senhora, não posso dar nenhuma informação a menos que você seja a pessoa no comprovante." "Eu tenho o número do comprovante", eu disse, mostrando a foto no meu celular. Ele digitou. "É, o Mustang." "Belo carro", ele murmurou. "Empréstimo de R$200 mil, mais taxas de armazenamento e juros. Está tudo no arquivo." Ele puxou uma pasta de manilha grossa de um arquivo atrás dele e a jogou no balcão. "Preciso ver o contrato de empréstimo", eu disse. Ele hesitou. "Eu não deveria..." "Eu sou Maia Ferreira", afirmei, deslizando minha carteira de motorista pelo balcão em sua direção. "Meu nome está nesse arquivo. Preciso ver a assinatura." Ele olhou para minha carteira, depois para o meu rosto. Abriu o arquivo e o virou para que eu pudesse ver. E lá estava, o documento oficial do empréstimo. Na parte inferior, a assinatura. Maia Ferreira. Era ainda pior de perto do que no recibo. O M era muito arredondado, o laço do A era vacilante e o S final em Ferreira era plano e sem vida. "Essa não é a minha assinatura", eu disse em voz baixa. A expressão de Geraldo mudou de cansada para irritada. "Senhora, nós temos o documento do carro. Temos a assinatura. A pessoa que veio aqui tinha um documento de identidade válido." Não tinha", eu disse. Abri minha pasta. Coloquei meu passaporte ao lado da minha carteira de motorista. Então peguei uma caneta da minha bolsa, peguei um pedaço de papel do balcão e assinei meu nome. "Esta é a minha assinatura. Olhe a curva no S final. Olhe o M. Compare-os." Apontei diretamente para a falsificação. "Isso é fraude." Geraldo não era um homem estúpido. Ele olhou para o documento falsificado, para minhas 3 formas de identificação oficial e para a assinatura que eu acabara de fazer. A cor sumiu de seu rosto. Ele sabia que eu estava certa. Um momento", ele gaguejou. Ele pegou o arquivo e desapareceu em um escritório nos fundos. Esperei, olhando para a parede de violões de aparência triste e para a vitrine de anéis usados. Senti um arrepio apesar do ar abafado. Isso era real. Um homem diferente apareceu. Era mais velho, usando uma gravata barata e uma expressão tensa. Devia ser o gerente. "Senhora? Sou o Sr. Amaral." O Geraldo me disse que há uma discrepância com o seu veículo. Expliquei a situação novamente. Calmamente. Simplesmente. Minha família penhorou meu carro sem meu conhecimento. Eles falsificaram minha assinatura no contrato de empréstimo. Vocês estão em posse de um veículo roubado. O Sr. Amaral era todo profissional. Ele sabia exatamente o que isso significava. Sabia do risco legal em que sua loja estava por aceitar um empréstimo com título fraudulento. Ele vasculhou o arquivo. A pessoa que o trouxe tinha uma cópia do seu passaporte. "Meus pais", eu disse, "devem ter pego dos meus arquivos na casa deles." Era uma cópia, não o original. A política de vocês e a lei exigem a verificação com um documento original emitido pelo governo. Seu funcionário não fez isso. A mandíbula do Sr. Amaral se contraiu. Ele estava com raiva agora, mas não de mim. Estava furioso com seu funcionário e com minha família. Ele se retirou para seu escritório. Eu podia ouvi-lo ao telefone, sua voz rápida e baixa. Estava falando com seus advogados. Ele voltou, o rosto pálido.
Senhorita Ferreira, ele começou. Ferreira, eu o corrigi. Senhorita Ferreira, parece que a senhora está correta. A assinatura não corresponde à sua identificação. O documento usado foi uma fotocópia. Isso é um problema sério? Sim, é, eu disse. Então, o que acontece agora? Temos que tratar isso como um crime, disse ele, esfregando a testa. Nós, é claro, cooperaremos totalmente. Precisamos registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Entregaremos todo o arquivo, as imagens de segurança da pessoa que o trouxe. Tudo. A polícia então recuperará seu veículo. Ele estendeu a mão para o telefone. Meu coração martelava contra minhas costelas. Um boletim de ocorrência. Este era o momento. Eu poderia mandá-los para a cadeia. Minha mãe, meu pai, Clara. Imaginei minha mãe algemada. Imaginei o rosto envergonhado do meu pai. Imaginei a vida da Clara implodindo. Seria justiça, mas eu o impedi. Não. O senhor Amaral fez uma pausa, a mão pairando sobre o telefone. O quê, senhora? Isso é um crime grave. Falsidade ideológica. Estelionato. Eu sei o que é, eu disse, minha voz baixa. Mas não vou registrar um boletim de ocorrência. Ainda não. Mas por quê? Eles roubaram de você. Eles são minha família, eu disse, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. Antes de chamar a polícia, vou dar a eles uma chance de consertar isso. Qual é o valor total devido, com todas as taxas para ter meu carro de volta hoje? Ele digitou algumas teclas em seu computador. Com os juros, armazenamento e multas, são R$215 mil. Eu assenti. E quanto tempo eu tenho até o empréstimo vencer e o carro ser vendido em leilão? 30 dias a partir da data do empréstimo. Então, você tem 25 dias restantes. Obrigada, Sr. Amaral. Eu disse, recolhendo minhas identidades e colocando-as de volta na minha pasta. O senhor não vai chamar a polícia. O senhor vai esperar. Se minha família não pagar de volta, eu pagarei. E então eu lidarei com eles. Mas não vou mandá-los para a prisão, não antes de ter planejado como. Saí da loja de penhores para a luz ofuscante do sol. Eu tinha a verdade. Eu tinha o poder. Eu tinha confirmado que era fraude. E agora eu tinha uma escolha. Eu não estava pronta para destruí-los. Ainda não. Estava pronta para fazê-los entender. Estava pronta para fazê-los pagar. Voltei para o hotel, mas não conseguia entrar. Não conseguia simplesmente ficar sentada naquele quarto quieto e vazio. Havia muita raiva correndo em mim. A confirmação da loja de penhores tinha piorado tudo. Não era um mal-entendido. Não era um lapso de julgamento. Era um crime frio e calculado. Eles tinham falsificado meu nome. Dei por mim dirigindo, quase no piloto automático, de volta ao bairro dos meus pais. Estacionei o carro alugado na rua e fiquei ali, olhando para a casa onde cresci. Parecia tão dolorosamente normal. Uma bela casa suburbana em Alphaville, um gramado bem cuidado, um grande ipê no jardim da frente que eu costumava escalar quando criança. Parecia um lar feliz. Era uma mentira completa. Vi que o carro da minha mãe não estava, assim como a caminhonete do meu pai. O pequeno HB20 da Clara, aquele que eles compraram para ela no Natal, também não estava. Ela provavelmente estava por aí investindo meus R$200 mil em mais cola glitter para seus murais de inspiração. Entrei. A casa estava vazia. O silêncio era pesado. Fui para a sala de estar. Na estante, havia uma longa fileira de álbuns de fotos grossos, encadernados em couro. Minha mãe era obcecada em documentar nossas vidas. Peguei um, Clara e Maia, 1996 a 2005. Abri. As primeiras 10 páginas eram todas da Clara. A primeira apresentação de balé da Clara, com minha mãe na primeira fila. Eu estava lá também aplaudindo-a. O primeiro jogo de futebol da Clara com meu pai como treinador. Virei mais algumas páginas e encontrei meu 9º aniversário. Havia uma única foto minha no quintal com um bolo comprado no supermercado. A página seguinte era o 7º aniversário da Clara.
Uma página dupla inteira, um pula-pula, um palhaço contratado, uma multidão de outras 20 crianças. Peguei outro álbum, Os Anos do Ensino Médio. Este era quase inteiramente dedicado a Clara. Página após página dela na formatura em um vestido brilhante, em seu concerto de coral, em seu uniforme de líder de torcida. Clara, Clara, Clara. Encontrei a sessão para sua festa de 16 anos, o DJ, o bolo enorme. Minha mãe e meu pai abraçando-a, ambos radiantes de orgulho. Procurei por minhas próprias fotos. Encontrei uma minha na minha formatura do ensino médio. Eu estava de pé, sozinha, segurando meu diploma. Eu tinha sido a melhor aluna da turma. Lembro-me daquele dia claramente. Meus pais estavam lá, mas sentaram-se no fundo. Disseram que não queriam fazer alarde. Após a cerimônia, disseram que estavam com pressa porque a Clara tinha um campeonato de vôlei. Nem saímos para um almoço comemorativo. Continuei folheando. Encontrei as fotos daquele Natal de 2018. Clara, gritando de alegria, abraçando meu pai na frente de seu novo HB20 azul. Havia uma dúzia de fotos do carro, do laço, da Clara no banco do motorista. Finalmente encontrei uma foto minha daquele dia. Eu estava sentada no sofá, segurando um suéter bege feio. Meu sorriso era dolorosamente forçado. Eu parecia exausta, parecia invisível. Bati o livro fechado. Senti meu estômago revirar. Estava tudo ali, não estava na minha cabeça. Não era eu sendo sensível demais, como minha mãe sempre alegava. Era a verdade, documentada em fotos brilhantes de 10 por 15. Eu era a responsável, a confiável. Então me tornei a invisível. Clara era o projeto, aquela que constantemente precisava de ajuda, apoio e celebração. Eu era apenas o banco. Enquanto eu estava sentada no chão, cercada pela prova física da minha negligência emocional de uma vida inteira, o telefone fixo na mesinha de canto tocou, me assustando. Olhei para o identificador de chamadas, tio Davi. Tio Davi era irmão do meu pai, e ele era feito do mesmo material que meu avô Arthur. Direto ao ponto, eu não falava com ele há meses. Atendi o telefone. Maia, é você? Sua voz era um ronco profundo e reconfortante. Oi, tio Davi. Que bom que te encontrei. Seu pai me ligou esta manhã. Meu estômago se contraiu. Ah, é? É, ele estava tentando inventar uma história. Queria que eu falasse com você, para colocar um pouco de juízo na sua cabeça. Disse que você estava toda chateada por causa de um dinheiro para a Clara. Ele te disse isso? Disse. E eu disse a ele que ele era um completo idiota. A voz do meu tio estava carregada de raiva. Depois liguei para sua mãe. É com ela que estou realmente bravo. Ela já está distorcendo tudo, Maia. Ela está ligando para a família inteira, dizendo a todos que você é egoísta, que você está sentada em uma pilha de dinheiro do seu emprego chique e não quer ajudar sua pobre irmã. Fechei os olhos com força. Claro que ela estava. Ela já estava me pintando como a vilã. Não acredite em uma palavra disso, garota, disse tio Davi, sua voz dura como aço. Eu sabia que algo assim estava por vir. Eles deixam a Clara fazer o que quer a vida inteira. E você tem pago o preço por isso. O que eles fizeram é errado. Não é ajudar. É roubo. Não deixe que eles te manipulem. Lágrimas brotaram em meus olhos. Foi a primeira vez que alguém da minha família ficou do meu lado, que validou meus sentimentos. Obrigada, tio Davi. É pior do que você pensa. Eles falsificaram meu nome. A linha ficou em silêncio por um momento. Eles o quê? Ele disse, sua voz perigosamente baixa. O Marcos deixou isso acontecer? Estive na loja de penhores esta manhã, confirmei. É isso, ele disse decisivamente. Estou pegando um voo. Chego aí amanhã. Não faça nada. Não fale com eles. Você e eu vamos resolver isso. Isso não é apenas errado, Maia. É criminoso. Ele desligou antes que eu pudesse sequer dizer adeus. Senti uma pequena centelha de esperança. Eu não estava sozinha nisso.
Apenas alguns minutos depois, o telefone tocou novamente. Olhei para o identificador de chamadas. Tia Carol, a irmã da minha mãe, a soldada leal da minha mãe. Eu sabia exatamente como seria essa ligação. Deixei tocar. Foi para a caixa postal. Imediatamente começou a tocar de novo. Ela não ia desistir. Atendi. Alô? Maia, querida. Ah, graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Sua voz era doce como mel, mas com uma borda afiada e quebradiça. Sua mãe me ligou. Ela está simplesmente arrasada, tão preocupada com a Clara e está tão magoada com a sua atitude. Eu não disse nada, apenas ouvi. Maia, eles só estavam tentando ajudar sua irmã, disse tia Carol, sua voz pingando falsa simpatia. Você sabe como é difícil para a Clara. Ela é tão criativa, mas simplesmente tem dificuldades. Você, por outro lado, você sempre foi a forte, a inteligente. Tudo parece tão fácil para você. Fácil. Minhas semanas de trabalho de 70 horas eram fáceis. Você não pode mostrar um pouco de compaixão, querida? Ela insistiu. É só um carro. Família é mais importante que um pedaço de metal. Sua mãe está preocupada que você vá dividir a família por causa disso. Apenas perdoe-os. É o que a família faz. A raiva que estava fervendo dentro de mim ficou perfeitamente, gelidamente fria. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu ia dividir a família. Eu ia dividi-la bem ao meio. Tia Carol, eu disse, minha voz plana e desprovida de emoção. Eles não pegaram meu carro emprestado. Eles cometeram um crime. Eles falsificaram minha assinatura e roubaram R$200 mil em meu nome. Ah, Maia, não seja tão dramática, ela zombou. Crime é uma palavra tão feia. Eles são seus pais. Fizeram isso pela sua irmã. É a palavra correta, eu disse. Você precisa deixar isso para lá, ela ordenou, sua voz perdendo a doçura e tornando-se afiada. Você está chateando sua mãe. Você está sendo egoísta. Olhei para o álbum de fotos no chão, para o meu rosto minúsculo e invisível ao lado da vida brilhante, reluzente e celebrada da Clara. Adeus, tia Carol, eu disse. Maia, me escute. Desliguei o telefone. Cliquei no botão de desligar, encerrando a chamada, encerrando a conversa. As linhas de batalha estavam traçadas. Tio Davi estava a caminho. A loja de penhores estava esperando. E minha família? Minha família não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava por vir. Depois de sair da casa dos meus pais, voltei para o hotel. Fiquei no meu quarto por 1 hora, apenas olhando para as paredes beges, deixando o silêncio se instalar ao meu redor. A raiva ardente se fora, consumida. Em seu lugar havia algo frio e pesado, como pedra. Eu tinha a verdade, tinha a foto do comprovante de penhor, tinha a evidência condenatória nos álbuns de fotos, tinha o tio Davi a caminho, tinha a confirmação da fraude pela loja de penhores. Eu tinha o crime, mas me faltava uma peça final. Eu precisava ver a Clara, precisava ver o rosto dela e ouvir a versão dela da história, sem ninguém na sala para interferir. Precisava olhá-la nos olhos. Peguei meu celular, meus dedos firmes, enquanto digitava uma mensagem. Café. 12:00. Na cafeteria central. Só nós duas. Ela leu quase imediatamente. Os 3 pontinhos apareceram, desapareceram e apareceram novamente. Ela estava digitando, depois apagando, provavelmente mostrando a mensagem para minha mãe, tentando elaborar a resposta perfeita. Finalmente, um simples ok chegou. A cafeteria central era um território neutro, um lugar que às vezes íamos no ensino médio. Cheirava a café queimado e doces açucarados. Cheguei 20 minutos mais cedo e pedi um café preto. Sentei-me em uma pequena mesa no canto dos fundos, de frente para a Ciâmara Porta, e esperei. Ela estava atrasada. Claro que estava. Clara nunca foi pontual para nada na vida. Era parte de seu charme caótico. Esperava-se que o mundo esperasse por Clara. Ela finalmente entrou às 12h15, usando óculos escuros enormes, uma jaqueta de grife e um jeans que provavelmente custou mais que o meu primeiro carro. Mesmo quando deveria estar em crise, ela parecia cara.
Ela me viu e se encolheu. Depois caminhou em direção à mesa como um aluno indo para a sala do diretor. Ela se acomodou no banco oposto ao meu, mantendo os óculos escuros. "Oi, Maia", ela sussurrou. Eu não disse olá. Apenas olhei para ela, esperando. Ela finalmente tirou os óculos escuros. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela estivera chorando. Mas eu não senti um pingo de pena. Não senti nada. A mamãe me disse que você foi lá em casa, disse ela. Onde está o dinheiro, Clara? Perguntei, minha voz plana. Ela olhou para a mesa. Está investido. Eu te disse. Paguei um fornecedor pela primeira leva de estoque. E o designer do site e pelo marketing. Mostre-me o plano de negócios, eu disse. O quê? Ela parecia confusa. O plano de negócios. Aquele que você mostrou para a mamãe e o papai. O plano que era tão brilhante que eles concordaram em cometer um crime e penhorar meu carro por ele. Mostre-me. Agora mesmo. Ela hesitou, as mãos tremendo. Maia, não está realmente finalizado. Mostre-me. Ou eu me levanto e vou embora, e a próxima pessoa com quem vou falar é um policial. Aquela palavra, policial, a atingiu como um soco. Ela pegou em sua bolsa cara uma pasta escolar rosa e frágil. Lentamente, ela a deslizou pela mesa. Eu a abri. Olhei fixamente. Pensei que estava preparada para o que veria. Estava errada. Não era um plano de negócios, era um álbum de recortes. A primeira página era seu mural de inspiração. Ela havia recortado fotos de revistas, Vogue, Elle, imagens de modelos em praias e sapatos caros. No meio, ela usara uma caneta com glitter para escrever Closet da Clara, o futuro da moda. Virei a página. Era uma lista de possíveis nomes para a marca, como Clara Chic e Label Clara. A página seguinte tinha algumas folhas de papel sulfite com esboços grosseiros de camisetas simples e vestidos de verão. Pareciam desenhos de criança. A última página era uma única folha com alguns números rabiscados. Site: R$25 mil. Marketing: Instagram: R$50 mil. Estoque: primeira leva: R$150 mil. Era isso. Sem contratos com fornecedores, sem modelos financeiros, sem projeções de lucros e perdas, sem pesquisa de mercado. Nada. R$200 mil do meu dinheiro, sumidos, com base em recortes de revistas e cola glitter. Fechei a pasta. O ar saiu dos meus pulmões em um sopro. Olhei para ela. É isso? Perguntei. Minha voz um sussurro oco. Você roubou meu carro. Por isso? Foi aí que ela desabou. As lágrimas que ela estava segurando transbordaram e ela começou a soluçar, bem ali no meio da cafeteria. As pessoas começaram a olhar. Eu não sabia que seria assim. Ela chorou, puxando os cabelos. Eu pensei que seria fácil. Você pensou que seria fácil, repeti, as palavras mortas na minha boca. Sim, você não entende, disse ela, a voz subindo. Todo mundo sempre olha para você. Maia, a grande consultora. Maia ganhando tanto dinheiro. Maia, tão inteligente, tão forte. Você é perfeita. Eu não sou perfeita, Clara. Eu trabalho. Eu trabalho todos os dias. Não, você não entende. Ela praticamente gritou. Eu só queria uma coisa. Queria uma chance de provar que eu podia fazer algo. Todo mundo me compara com você. Minha vida inteira. Mamãe, papai, até o tio Davi. É sempre, tia. Por que você não pode ser mais como a Maia? Pensei que se eu tivesse isso, se eu tivesse essa única coisa de sucesso, eles finalmente veriam a mim. Eu apenas a encarei. Esperei minha vida inteira por um pedido de desculpas, para que ela visse o dano que causou. E lá estava ela, em uma cafeteria, chorando porque era difícil ser minha irmã. Ela era a vítima. De novo, ela havia roubado meu sonho, minha segurança e minha confiança. E de alguma forma, ela ainda era a vítima.
Uma percepção fria e dura se instalou em meu estômago como um peso de chumbo. Ela nunca entenderia. Ela era fundamentalmente incapaz disso. Ela era um buraco negro e meus pais passaram 27 anos jogando seu amor, seu dinheiro e agora o meu dinheiro nele, tentando preenchê-lo. Nunca ficaria cheio. Comecei a deslizar para fora do banco. Espere, disse ela, agarrando meu braço. Sua mão estava molhada de lágrimas. Puxei meu braço para longe. Por favor, Maia. Ela sussurrou, a voz desesperada. Por favor, não conte à polícia. Eu só preciso de um pouco mais de dinheiro. Eu congelei. Pensei ter ouvido errado. O que você disse? O cara do site, ele disse que precisa de mais para a parte de e-commerce. E o fornecedor quer mais adiantado para a próxima remessa. É só um pouquinho. Talvez 50 mil? Se eu conseguir lançar, sei que vai dar certo. Eu te pago de volta. Eu pago tudo de volta. Eu juro. Olhei para ela. Ela estava me implorando por mais dinheiro. Depois da fraude, depois do roubo, depois de tudo. Ela estava me pedindo mais 50 mil reais. Foi isso. O último fio minúsculo e desgastado de conexão que eu sentia por ela, qualquer laço fraterno remanescente, simplesmente virou pó e se foi. Levantei-me e peguei minha xícara de café. Nem mais um centavo, Clara, eu disse, minha voz calma e final. Você nunca mais vai receber um centavo meu. Nem para isso, nem para nada. Maia, por favor, você está arruinando a minha vida. Ela chorou. Você arruinou sua própria vida, Clara, eu disse. Você só usou o meu nome para fazer isso. Afastei-me da mesa. Não olhei para trás. Deixei-a lá, soluçando sobre seu álbum de recortes de sonhos desfeitos. Ela queria construir algo, provar que era especial. Mas ela era como eles. Ela achava que poderia construir seu futuro sobre os meus ossos. Desta vez, não. Tio Davi chegou de avião naquela noite. Ele não foi para a casa dos meus pais. Pegou um quarto no meu hotel. Nos encontramos no lobby. Ele era um homem grande, alto e sólido como meu avô. Ele me deu um abraço forte, de um braço só. Você está bem, garota? Ele perguntou. Vou ficar, eu disse. Bom, porque não vamos deixar isso passar. Passamos 1 hora no centro de negócios do hotel. Mostrei a ele o comprovante de penhor. Contei sobre a falsificação e apresentei o patético plano de negócios da Clara. Seu rosto ficava mais sombrio a cada palavra. Eles a mimaram até transformá-la em uma criminosa, disse ele, balançando a cabeça. E seu pai, Marcos, ele simplesmente deixa a Sara passar por cima dele. Ele é um covarde. Ele é, concordei. Amanhã, disse tio Davi, com a voz firme. Nós encerramos isso. Vamos até lá, você e eu. Expomos tudo. Chega de sussurros, chega de... Não vamos chatear a Clara. Dizemos a eles a verdade. Você está pronta para isso? Estou pronta, eu disse. Eu estava pronta, mas eles não estavam. Meu telefone tocou na manhã seguinte. Era minha mãe. Sua voz era falsamente alegre. Maia, querida, seu pai e eu queremos que todos fiquem juntos. Vamos fazer um jantar em família hoje à noite, às 18 horas. Por favor, venha, é hora de conversar. Eu sabia o que era aquilo. Era uma convocação, uma emboscada. Eles iam fechar o círculo e falar, para mim, até que eu concordasse em perdoar e esquecer. Eu estarei lá, eu disse, e vou levar o tio Davi. A linha ficou em silêncio por um instante. O Davi? Por quê? Isso é um assunto de família. Ele é da família, eu disse. Nos vemos às 6. Desliguei antes que ela pudesse argumentar. Chegamos à porta da frente às 18 horas em ponto. Meu estômago estava em nós, mas mantive meu rosto uma máscara calma e indecifrável. Eu carregava minha pasta de couro. Minha mãe abriu a porta. Quando viu o tio Davi atrás de mim, seu rosto ficou pálido. Ela sabia que isso não ia dar certo para ela. Davi? Que surpresa! Olá, Sara, disse ele, a voz fria como gelo. Entramos na sala de jantar.
Eles haviam posto a mesa com a louça boa, os pratos e talheres caros que só usávamos no Natal ou no dia de Ação de Graças. Isso era uma performance, uma tentativa de fingir que éramos uma família normal e amorosa, tendo um jantar normal. Era um sinal flagrante de medo. Meu pai estava na cabeceira da mesa. Clara estava sentada à sua direita, os olhos grudados no prato. Ela parecia apavorada. Maia! Davi! Que bom que puderam vir, meu pai murmurou, sem fazer contato visual. Vamos pular a conversa fiada, Marcos, disse tio Davi, puxando uma cadeira para mim antes de se sentar. Estamos aqui, Maia, disse minha mãe, ignorando Davi e forçando um sorriso para mim enquanto se sentava. Sei que as coisas têm estado tensas. A Clara está passando por um momento muito difícil agora. A ideia dela... Bem, não está dando certo. Ela vai perder o dinheiro. Ela estava preparando o terreno. A pobre Clara falhou. Todos nós devemos sentir pena da pobre Clara. Isso não é um fracasso, mãe, eu disse, minha voz cortando a tensão. Isso é roubo. Minha mãe se encolheu. Essa é uma palavra terrível, Maia. É a palavra certa, eu disse. Ora, querida, meu pai finalmente falou, tentando soar paternal. Nós só estávamos tentando ajudar sua irmã. Achamos que estávamos ajudando. Cometendo fraude? Perguntei. Coloquei minha pasta de couro na mesa. Fez um baque sólido e pesado. É assim que vocês ajudam as pessoas? Falsificando a assinatura delas? Roubando suas propriedades? Clara começou a chorar. Eu não queria... Fique quieta, Clara, disse tio Davi. Ele não estava gritando, mas sua voz carregava tanta autoridade que ela instantaneamente engasgou com um soluço. Nós pensamos que você entenderia, minha mãe sussurrou. Íamos pagar de volta antes mesmo que você soubesse. Acho que não iam, eu disse. Abri a pasta e puxei o primeiro papel. Eu havia impresso os artigos do Código Penal sobre estelionato e falsidade ideológica. Havia impresso as penalidades. Deslizei o papel pela mesa para o meu pai. O que é isso? Ele perguntou, as mãos tremendo. Esse é o seu futuro, pai. 1 a 5 anos de prisão. Falsificação é crime. Estelionato também. Vocês não apenas ajudaram a Clara. Você e a mamãe cometeram múltiplos crimes. Todos os 3 estão envolvidos. O rosto da minha mãe ficou branco. Ela parecia que ia passar mal. Você não faria isso, ela sussurrou. Você não mandaria seus próprios pais para a prisão. Somos sua família. Você continua usando essa palavra, eu disse, minha voz baixa e perigosa. Acho que você não sabe o que significa. Vocês não eram família quando assinaram meu nome. Vocês não eram família quando deixaram a Clara fazer isso. Vocês eram apenas ladrões. Olhei diretamente para minha mãe. Eu não quero, mas farei se for preciso. Vocês não me deixaram outra escolha. A sala ficou completamente silenciosa. O único som era o soluço baixo e contido da Clara. Meu pai olhava para o papel. Minha mãe olhava para mim. Pela primeira vez, ela finalmente me viu. Ela viu que eu não era mais a sua garotinha. Eu era a pessoa que detinha todo o poder. A campainha tocou, fazendo todos nós pularmos. Minha mãe pareceu confusa. Não estou esperando ninguém. Ela se levantou e foi até a porta. Ouvimos vozes abafadas. Um momento depois, minha mãe voltou para a sala de jantar, o rosto sombrio. Minha melhor amiga, Lívia, estava com ela. Fiquei chocada. Lívia, o que você está fazendo aqui? Lívia olhou para mim, depois lançou um olhar furioso para minha família. Seu tio me ligou, Maia. Ele me contou o que estava acontecendo. Não vou deixar você passar por isso sozinha. Tio Davi se levantou. Eu a chamei. Porque isso não é apenas um assunto de família, Sara. Isso é uma intervenção. E a Maia precisa da sua família de verdade aqui. Lívia se aproximou e ficou diretamente atrás da minha cadeira. Tio Davi sentou-se novamente ao meu lado. O que você fez com ela, Marcos? Disse tio Davi, a voz tremendo com uma raiva que ele mal conseguia conter. É imperdoável. Isso não é ajudar sua filha, é destruir as duas. Vocês têm feito isso a vida inteira delas.
Vocês mimam uma e abusam da outra. Vocês jogaram a Maia debaixo do ônibus por tempo suficiente. Ele apontou um dedo trêmulo para meu pai. Você é um homem fraco. E você, disse ele, virando-se para minha mãe, tem envenenado esta família por 30 anos. Mas isso acaba hoje à noite. Ele olhou para mim, colocando uma mão pesada no meu ombro. Lívia colocou a mão dela no meu outro. Alguém precisa falar pela Maia, disse ele, a voz rouca, e de agora em diante seremos nós. Olhei para meus pais. Eles estavam apenas olhando, completamente em menor número e superados. Meu pai parecia quebrado. Minha mãe parecia, pela primeira vez em toda a sua vida, derrotada. Eu não estava sozinha. Eu não era a invisível. E pela primeira vez na minha vida, eu fui ouvida. O confronto na mesa de jantar não foi o fim, foi o começo do fim. No dia seguinte, recebi uma ligação do Sr. Amaral, da loja de penhores. Sua voz estava tensa. Senhorita Ferreira, temos um problema. Nossos analistas de risco estão revisando o empréstimo fraudulento. Eles querem o carro fora dos nossos registros. Estão adiantando a data do leilão. Meu coração parou. O quê? Você disse que eu tinha 25 dias. Tínhamos. Mas a fraude muda as coisas. Eles não querem a responsabilidade. Estão lhe dando 10 dias. 10 dias para pagar o valor total, R$215 mil. Se não pagar, vai para leilão público. Sinto muito. Minhas mãos estão atadas. 10 dias. 10 dias para arranjar quase R$215 mil. Desliguei o telefone, tremendo. Liguei imediatamente para o tio Davi e para a Lívia. Nos encontramos no meu quarto de hotel. Eles não podem fazer isso, eu disse, andando de um lado para o outro no quarto. Podem sim, garota, disse tio Davi sombriamente. É propriedade deles até que seja pago. E agora é uma batata quente da qual eles querem se livrar. Então o que fazemos? Perguntou Lívia. Você tem todo esse dinheiro líquido, Maia? Não, eu disse, a voz tensa. Não líquido. A maior parte das minhas economias está em fundos de aposentadoria e ações. Se eu sacar, as multas e impostos seriam enormes e levaria dias para liberar. Não temos dias? Então eles têm que pagar, disse tio Davi, pegando o telefone. Vou ligar para o seu pai. Ele colocou a chamada no viva voz. Meu pai atendeu no primeiro toque. Davi? Marcos, você tem um novo problema. A loja de penhores vai leiloar o carro em 10 dias. Você precisa arranjar R$215 mil. Agora. A linha ficou em silêncio. Eu podia ouvir a voz em pânico da minha mãe ao fundo. O quê? O que foi? Não temos isso, Davi. Meu pai finalmente disse, sua voz um sussurro fraco. Não temos nada perto disso. Então é melhor conseguir, disse tio Davi friamente. Venda o carro da Clara, o HB20 que você comprou para ela. É um começo. Venda as joias da sua esposa. Faça uma segunda hipoteca da casa. Não me importa, você criou essa bagunça. Você tem 10 dias para consertar. Ou a Maia vai à polícia. Esta é sua única chance. Ele desligou. Os 10 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Uma contagem regressiva para a redenção e a ruína completa. A correria começou e foi patético de assistir. Clara colocou seu HB20 à venda, mas ela o tratara mal. Estava imundo e ela fumava nele. A melhor oferta que conseguiu foi de R$40 mil, muito menos do que pagaram. Ela aceitou, chorando enquanto o novo dono o levava embora. Minha mãe foi a um joalheiro e voltou com R$20 mil depois de vender seus brincos de diamante e um colar de pérolas que minha avó lhe deixara. Ela não olhava para mim, apenas colocou o dinheiro na mesa do quarto de hotel em silêncio. Meu pai se humilhou. Ele voltou para a fábrica de onde se aposentara após 30 anos e implorou por turnos noturnos. Aos 64 anos, ele estava de volta ao chão de fábrica, carregando caminhões da meia-noite às 8 da manhã. Suas mãos estavam cheias de bolhas e em carne viva. Ele chegava em casa, exausto, e entregava algumas centenas de reais em dinheiro. Clara tentou vender seus lenços e bolsas de grife online, mas a maioria era falsificada, que ela comprara para manter as aparências.
ela conseguiu míseros R$ 1.500. Foi um pesadelo completo. Eles estavam se afogando. Enquanto isso, eu estava trabalhando. Não podia simplesmente ficar sentada. Tinha que salvar meu carro. Liguei para meu diretor na Apex e expliquei que tinha uma emergência familiar. Perguntei se poderia receber meu bônus de desempenho trimestral, aquele que eu acabara de ganhar fechando o negócio de Munique, adiantado. Ele era um bom homem. Não fez perguntas. Aprovou. No dia seguinte, R$ 75 mil caíram na minha conta. Eu não contei para minha família. Este era o meu dinheiro, minha rede de segurança. Faltando 3 dias, todos nos encontramos no hotel. Tio Davi, Lívia e eu de um lado do quarto, meus pais e Clara do outro. Eles pareciam péssimos. Meu pai tinha perdido peso e os olhos da minha mãe estavam sombreados de exaustão. "Quanto vocês têm?" perguntou o tio Davi. Meu pai colocou uma pilha de dinheiro e um cheque administrativo na mesa. R$ 98.500. É tudo o que temos. Vendemos tudo o que podíamos. Tentamos pegar um empréstimo, mas o banco disse não. R$ 98.500. Não era nada. Olhei para minha própria conta bancária no celular. Meu bônus de R$ 75 mil. Ainda estávamos aquém. Faltavam R$ 41.500. Não é o suficiente, eu disse, minha voz plana. Não chega nem perto. Minha mãe começou a soluçar. Nós tentamos, Maia. Nós tentamos. Não há mais nada. Então é isso? Perguntei, minha voz se elevando. Depois de tudo isso, depois de arruinar meu nome, depois de falsificar minha assinatura, vocês simplesmente falham e eu perco meu carro. É assim que isso termina? Ninguém disse nada. Eles apenas olharam para o chão. Eles haviam falhado. De novo. Senti uma raiva fria e dura. Eu lhes dera uma chance. Deixei que tentassem consertar. E eles nem isso conseguiram. Tio Davi olhou para mim, viu a expressão no meu rosto e suspirou. Ele tirou um talão de cheques do bolso do paletó. "Vocês são todos patéticos", disse ele aos meus pais. Ele preencheu um cheque, não para eles, mas para mim, Maia Ferreira. Ele o destacou e o deslizou pela mesa. Era de R$ 50 mil. Davi? Não, eu sussurrei. "Família ajuda a família", disse ele, olhando diretamente para meu pai. "Do jeito certo. Isso não é um presente, é um empréstimo. E todos vocês vão me pagar de volta, depois de pagarem a Maia." Na manhã seguinte, era o 10º e último dia. Entrei no banco com meu bônus de R$ 75 mil, os R$ 98.500 da minha família e o cheque de R$ 50 mil do tio Davi. Converti tudo em um único cheque administrativo. Dirigi até a Penhor Fácil CIA sozinha. Entrei. O senhor Amaral estava me esperando, parecendo estressado. "Senhorita Ferreira, você conseguiu. Estou com o cheque", eu disse, entregando-o a ele. Ele o examinou, passou por uma máquina e finalmente assentiu. "Está correto. R$ 215 mil. Ele digitou em seu computador pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, ouvi uma impressora zunir. Ele imprimiu um recibo, carimbou pago integralmente, assinou e me entregou. "Vou pedir para alguém trazer o carro", disse ele. Esperei do lado de fora, no estacionamento rachado. 1 minuto depois, ouvi o ronco baixo e profundo do meu motor. O meu motor. Ele dobrou a esquina, sujo de ficar parado, mas era essa coisa mais linda que eu já tinha visto. Um homem saiu e me entregou as chaves. Entrei e fechei a porta. O cheiro familiar de couro. Coloquei minhas mãos no volante. As chaves estavam quentes na minha palma. O motor roncava como se nada tivesse acontecido. Engatei a marcha e saí do estacionamento da loja de penhores. Fui embora. Não chorei. Apenas dirigi. Eu tinha meu carro de volta, mas tudo havia mudado. Passei os 3 dias seguintes no meu hotel, apenas trabalhando, tentando me reconectar com a minha vida real. Meu carro estava estacionado em segurança na garagem do hotel, mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Então, veio a mensagem da minha mãe. Jantar de domingo, 17 horas. "Papai vai fazer churrasco. Por favor, venha. Precisamos conversar."
Meu primeiro instinto foi recusar. Estava cansada dos jantares deles, cansada das conversas deles. Mas tio Davi, que estava voltando para casa naquela tarde, me aconselhou a ir. Vá, ele disse, veja o que eles têm a dizer. Mas não ouse perdoá-los. Ainda não. Então eu fui. Dirigi meu Mustang e o estacionei bem na entrada da garagem. Foi bom vê-lo ali. Entrei. A casa estava silenciosa. A louça boa tinha sumido. Estávamos comendo nos pratos do dia a dia. Meu pai estava na churrasqueira, minha mãe na cozinha e Clara apenas olhava fixamente para a TV. O silêncio era constrangedor e pesado. Sentamo-nos para comer. A carne estava passada demais. Ninguém disse uma palavra por 10 minutos. Foi a refeição mais honesta que já tivemos. Finalmente, meu pai largou o garfo. Ele tirou um pedaço de papel dobrado do bolso da camisa. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu escrevi uma coisa, disse ele, a voz embargada. Ele desdobrou o papel, as mãos tremendo tanto que mal conseguia ler. Maia, ele começou. Eu traí sua confiança. Falhei como seu pai. Fiquei parado e deixei sua mãe e sua irmã. Eu as ajudei. Ajudei-as a te machucar. Eu sabia que era errado. Fui um covarde. Fui um covarde a vida inteira. Eu te decepcionei. Eu sinto muito. Ele largou o papel, incapaz de olhar para mim. Estava chorando, não soluços altos, mas lágrimas silenciosas e pesadas que rolavam pelo seu rosto. Minha mãe o observava, mas não estava chorando. Ela apenas parecia velha e quebrada. Então, Clara sussurrou. Eu vou te pagar de volta, Maia. Vou pagar tudo, o seu e o do tio Davi. Vou arrumar um emprego, um de verdade. Me candidatei nos Correios, vou te pagar de volta, cada centavo. Olhei para eles, os três, derrotados. Era isso, o pedido de desculpas. Não trouxe uma onda de amor ou perdão. Eu apenas me senti vazia. Era responsabilidade, o começo dela. Mas não era o suficiente. Fico feliz que se sintam assim, eu disse, minha voz uniforme, porque ainda não terminamos. No dia seguinte, eu estava em um escritório de arranha-céu, no centro, todo de vidro e madeira clara. Minha advogada, doutora Almeida, era uma mulher perspicaz e inteligente em um terninho azul. Eu a encontrei online. Ela era especialista em crimes financeiros. Passei 1 hora expondo toda a história. O carro, o comprovante de penhor, a falsificação, o plano de negócios. Ela se recostou na cadeira. Senhorita Ferreira, sejamos claros, você tem um caso excepcionalmente forte. Estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha. Com seu testemunho e o do gerente da loja de penhores, todos eles poderiam ir para a prisão. Seus pais pela fraude, sua irmã por cumplicidade e receptação de fundos roubados. Eles quase certamente seriam condenados. Ela deixou isso pairar no ar. Prisão. Pensei nas mãos trêmulas do meu pai, nos olhos vazios da minha mãe, na Clara se candidatando a um emprego nos Correios. Não os quero na prisão, eu disse. Doutora Almeida assentiu. Ela esperava por isso. Então o que você quer? Qual é a alternativa? Quero ser ressarcida, eu disse. Tudo. Os R$215 mil pelo carro, os R$50 mil para o meu tio, o custo do meu hotel por 2 semanas, o carro alugado, os honorários da minha advogada por esta reunião. Tudo. E quero que seja legal e vinculativo. Quero-os amarrados a isso até que esteja resolvido. Doutora Almeida sorriu, um sorriso fino e afiado. Isso eu posso fazer. Ela deslizou um modelo pela mesa. Um contrato de pagamento legal. Vamos chamá-lo de nota promissória e acordo de quitação. Ele detalhará a dívida completa. Estabeleceremos um cronograma de pagamento com juros e incluiremos uma cláusula de confissão de dívida. Significa que se eles perderem um único pagamento, você pode levá-los ao tribunal e obter uma sentença pelo valor total restante imediatamente, sem julgamento, sem cadeia, mas é vinculativo. Isso o seguirá para sempre, até que a dívida seja quitada. Esse, eu disse. Faça esse.
Passamos 1 hora elaborando-o. O total chegou a R$280 mil. Definimos o pagamento em R$2.500 por mês. Levaria mais de 9 anos para eles pagarem de volta. Convoquei uma reunião final. No domingo seguinte, de volta à casa. Levei a doutora Almeida comigo. Minha família estava sentada no sofá, parecendo nervosa. Esta é a doutora Almeida, eu disse. Ela é minha advogada. A mão da minha mãe voou para a boca. Doutora Almeida foi direto ao ponto. Ela colocou o contrato na mesinha de centro. Este é um contrato de pagamento legal, explicou ela. Ele detalha a dívida que vocês têm com Maia Ferreira e Davi Ferreira. Estipula um pagamento mensal de R$2.500, com vencimento no primeiro dia de cada mês. Não é negociável. Ela abriu 3 cópias. Cada um de vocês assinará. Marcos, Sara, Clara, vocês são todos igualmente responsáveis. Se um de vocês não puder pagar, os outros 2 devem cobrir a diferença. Chama-se responsabilidade solidária. Meu pai o pegou e leu, minha mãe lendo por cima do ombro dele. Também afirma, continuou a doutora Almeida, que em troca disso, a Maia não prosseguirá com acusações criminais. Meu pai olhou para mim, uma expressão de alívio puro e desesperado no rosto. Onde assinamos? Disse ele. Eles assinaram, um por um. Meu pai, com a mão firme desta vez. Minha mãe com a assinatura tensa e raivosa. Clara, um rabisco infantil. Eu assinei por último. A doutora Almeida reconheceu firma nos documentos. Vocês receberão um carnê de pagamento pelo correio, disse ela. O primeiro pagamento vence em 2 semanas. Não se atrasem. Caminhamos até a porta. Olhei para trás para eles, 3 pessoas sentadas em um sofá, presas por um pedaço de papel. Eu tinha meus limites, e pela primeira vez eles eram lei. Semanas depois, o primeiro pagamento foi compensado. R$2.500. Uma transferência eletrônica estéril para minha conta bancária. Foi o primeiro de muitos. Eu havia me mudado do hotel para meu próprio apartamento em um prédio novo no centro da cidade. Não precisava ficar em São Paulo, mas eu queria. Não queria fugir. Meu Mustang estava seguro na garagem subterrânea. Em um sábado claro e frio de final de outono, finalmente fiz o que queria fazer há 1 ano. Entrei no meu carro e dirigi para o interior, para fora da cidade, em direção às colinas. O ar ficou rarefeito e frio à medida que eu ganhava altitude, e o céu era de um azul profundo e nítido. Abaixei os vidros e o ar fresco entrou, cheirando a pinho e terra. Parecia que eu finalmente podia respirar. O motor era um ronco profundo e constante sob mim. Eu não estava dirigindo rápido, apenas dirigi. Pensei no meu avô, Arthur, e em sua oficina. Lembrei-me do que ele me disse. Não é o carro que importa, Maia, é o que ele representa. Finalmente entendi o que ele quis dizer. Quando comprei este carro pela primeira vez, ele representava sucesso. Era um troféu, uma prova para meus pais de que eu havia conquistado algo. Eu estava acenando na cara deles, gritando silenciosamente: "Estão me vendo? Me reconheçam! Tenham orgulho de mim!" E eles pegaram aquele troféu e o esmagaram. Mas agora, dirigindo nesta estrada aberta, o carro significava algo diferente. Não representava mais o meu sucesso, representava o meu valor. Não era um troféu, era um sobrevivente. Assim como eu lutei por ele. Eu lutei por mim mesma. Enfrentei minha família e seus 30 anos de mentiras, manipulação e negligência. Enfrentei a garotinha dentro de mim que só queria que seus pais a vissem. E eu venci. Este carro, este metal, este motor era a prova física de que eu não seria mais o recurso deles. Eu não seria mais a invisível. Eu tracei uma linha, construí uma barreira e a impus com todo o peso da lei. Parei em um mirante e saí. O vento era cortante. Olhei para os vastos e silenciosos vales. Meu telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem da Lívia. "Almoço amanhã? 11 hours?" Eu sorri. "Com certeza. Te vejo lá." Guardei meu telefone. Eu tinha minha família escolhida. Tinha meu emprego.
Tinha meu carro. Pensei nos meus pais e na Clara, naquela casa, naquele subúrbio tranquilo. Provavelmente estavam na cozinha, discutindo sobre dinheiro, sobre quem pagaria o quê do boleto mensal. Eles estavam presos. Presos por suas próprias ações, sua própria fraqueza e pelo contrato que assinaram. Eu não os odiava, não sentia mais raiva. Apenas sentia silêncio, um sentimento de pena. Mas principalmente, eu apenas me sentia livre. Voltei para o Mustang, girei a chave e o motor rugiu para o abra-vida, seu som ecoando pelas colinas. Virei o carro de volta para a estrada. A estrada à frente era minha, e desta vez eu era a única ao volante. Se você já teve que lutar por respeito de sua própria família, se você já foi o responsável que é dado como certo, lembre-se disto. Estabelecer um limite não é um ato de agressão, é um ato de autopreservação. É o som de você finalmente começando a se curar. Fim da história.